Você saiu da dieta do fim de semana e extrapolou? Não, não é simplesmente voltar para a rotina na segunda-feira como se nada tivesse acontecido que vai resolver o seu problema, como andam dizendo por aí. Se você durante a semana consegue fazer exercício, consegue se alimentar bem, mas se o fim de semana já começa sexta-noite com happy hour, com bebida, sábado você acorda tarde, come todo errado, não faz um exercício físico, continua chutando balde e segunda-feira volta para a rotina como se nada tivesse acontecido, se você continuar repetindo esse padrão de comportamento sem se questionar, sem entender o porquê, você nunca vai conseguir realmente evoluir de verdade. O primeiro ponto para a gente se alinhar, começar a nossa mudança, se você realmente está querendo mudar, é você entender o impacto que os finais de semana e feriados têm na sua rotina. Se a gente for pegar em termos percentuais, os finais de semana representam cerca de 30% do ano. Ou seja, se você não olha, se você não dá importância ali para o final de semana, já é 30% do tempo que você está ignorando. Só que junto aos finais de semana, a gente pode botar nessa conta também os feriados e, como a gente está no Brasil, as emendas desses feriados. E aí entra também férias, aniversário, outros momentos que naturalmente a gente acaba saindo um pouco mais da rotina ou, na verdade, ficando mais suscetíveis a sair da rotina. Então, se a gente contabiliza tudo isso, isso vai dar cerca de 40% do ano. E aí eu te pergunto, como você espera ter resultado se 40% do tempo você está abrindo exceção? E essas exceções, muitas vezes, você acaba extrapolando. A ideia aqui não é a gente ficar bitolado, mas é a gente conseguir desenvolver um bom senso, conseguir ter uma flexibilidade cognitiva para transitar entre o equilíbrio e o prazer. E é só dessa forma que a gente vai realmente conseguir atingir resultados sustentáveis, porque se a gente não senta para ter essa conversa, não senta para refletir, de uma, duas, você vai ficar sempre nesse ciclo vicioso de começar e falhar, ou então você não vai nem começar. Você vai esperar a segunda-feira, vai esperar passar seu aniversário, vai esperar as férias do trabalho, vai estar sempre condicionando na sua cabeça algum momento ideal, algum momento perfeito para iniciar, quando na verdade esse momento perfeito não existe. Finais de semana vão ter toda semana, Natal, Ano Novo, feriados, aniversários, Páscoa, Natal, enfim, isso não vai parar. O que precisa mudar é a sua cabeça, é a forma como você lida com esses eventos. É você entender que vão ter vezes que vai ser extremamente saudável se comer sim, um pouquinho além do que você deveria, mas que vai ter outros momentos que não. Você vai conseguir dizer não, você vai conseguir ficar um pouco mais sob controle e tudo bem. O mais importante aqui pra gente é você desenvolver a sua capacidade de fazer melhores escolhas a maior parte do tempo. E entenda uma coisa, para quem já está acima do peso, para quem já tem problema com isso às vezes há anos, vai ser um pouquinho mais difícil mesmo, no sentido que essa pessoa vai precisar fazer um pouco mais de ponderações, abrir menos exceções, porque uma analogia que eu gosto muito, que eu acho que ajuda muito a entender o contexto, né, que aquela pessoa tá, é uma analogia da pessoa endividada. Então a pessoa que está endividada, por que ela está endividada? Muitas vezes porque ela antecipou prazeres. Ela pediu mais comida do que ela devia no iFood, ela antecipou viagem, antecipou a compra de um carro, foi antecipando ali várias coisas que chegou algum momento ela não conseguiu pagar e ela ficou negativada. Numa vez que ela está negativada, pequenas saídas que ela tem, que ela acaba extrapolando nos gastos, aqueles juros compostos vão jogar contra a pessoa e aquilo vai aumentando cada vez mais aquela bola de neve. E a pessoa que está acima do peso é exatamente a mesma coisa. Ela está acima do peso porque ela antecipou muitos prazeres. E aí pequenas saídas acabam tendo um peso maior porque o corpo está menos sensível a excessos e com isso faz com que essa pessoa também precise por um tempo restringir um pouquinho mais para fazer com que esse balanço fique neutro, até que ela comece a cultivar bons hábitos para deixar o balanço positivo a favor dela. E uma vez que esse balanço está positivo, aí naturalmente isso fica muito mais flexível. As saídas vão ter um peso muito menor, basicamente nulo. Mas quando a pessoa está já ali negativada, nesse nosso exemplo, pequenas saídas, pequenas extrapolações, finais de semana, feriados, vão estar sempre jogando essa pessoa ali sempre
para baixo, às vezes dando a sensação que ela não tá evoluindo, que ela não tá saindo do lugar, porque às vezes de fato ela não tá saindo do lugar. Ela fazer 3, 4, 5 vezes uma dieta ali bonitinha durante a semana, às vezes não vai compensar um final de semana ainda desajustado. Então a gente precisa racionalizar, entender o impacto dos finais de semana e criar estratégias que vão de fato ser efetivas para te ajudar a passar por esses períodos com tranquilidade e conseguir ter uma mudança realmente sustentável e duradoura. O primeiro passo para mudar isso é identificar o que te faz sair do caminho. Quais são os gatilhos? São gatilhos emocionais? Por exemplo, você chega ali no fim de semana estressado do trabalho, estressado com seus problemas pessoais, você só quer relaxar e usa a comida como esse meio de relaxar? É uma pressão social? Às vezes você nem tá tanto a fim de beber ou de comer, mas teus amigos acabam te chamando, te envolvendo e por já estar ali, tu acaba cedendo? É uma desorganização? Tu não tem um planejamento prévio do que tu vai fazer, do que tu vai comer no fim de semana e só vai se deixando levar e quando você vai ver, acabou extrapolando. Então a primeira coisa aqui é de fato entender qual é ou quais são os seus gatilhos que fazem com que você se perca ali os finais de semana. Se a gente não nomeia, se a gente não entende o que está acontecendo, a gente vai ficar perdido e não vai conseguir de fato criar uma estratégia, criar um plano que vai te ajudar a sair disso. E aí pensa, né, com que frequência esses gatilhos acontecem? Ou então eles acontecem todos juntos, eles vão se intercalando. Então o que a gente não consegue rastrear, a gente não consegue mudar. E quando a gente fala, por exemplo, de gatilhos emocionais, de estresse, de precisar aliviar uma tensão de trabalho, às vezes uma tensão de relacionamento, ou até o contrário, algo positivo, teu time ganhou, você está comemorando alguma coisa e acaba a comida sempre estando envolvida, mas a gente buscar ferramentas que vão ajudar a lidar com esses momentos que não seja só a comida. A própria terapia ajuda muito nessa parte emocional, ter hobbies, buscar outras formas de prazer, praticar esportes, filmes, séries, atividades ao ar livre. Isso pode parecer bobeira, mas quando você começa a colocar essas coisas em prática, você começa a ver que você consegue ir criando fugas emocionais, por assim dizer, que vão te ajudar a lidar melhor com essa vontade que muitas vezes parece incontrolável de você buscar a comida. E se você não tem isso ativamente, se você não tem isso rastreado, você realmente não vai ter outras formas e você fica nessa sensação de angústia, de não ter outra forma de aliviar essa tensão, senão procurar o doce, o salgado, o que quer que seja, que você tende a extrapolar um pouco mais quando a gente está falando de comida. Já em relação à pressão social, a gente tem um vídeo só sobre ambiente aqui no canal, eu vou deixar aqui marcado. E como sua mãe já te dizia, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo tá comendo, tá bebendo, que você precisa também fazer isso. E muitas vezes por estar em um círculo social ou um ambiente onde todo mundo já está ali inclinado a ter determinado tipo de comportamento, você acaba só seguindo a manada, mas não para se questionar, não para racionalizar o porquê tu tá comendo, se você realmente quer comer, e acaba muitas vezes só cedendo ao que está acontecendo ali. Então, a gente aprender a dizer não, aprender a colocar barreiras, entender quando é que vai fazer sentido comer, mas também quando é que não vai fazer sentido, isso é fundamental. E se você está buscando ser uma pessoa com melhor estilo de vida, fazer mais exercícios, melhorar a sua alimentação, eu costumo dizer que você precisa ter pelo menos um amigo que está com os mesmos objetivos que você. Caso contrário, não é que é impossível, mas você vai precisar de muito mais força de vontade para conseguir mudar, mas com uma série de barreiras, toda hora seus amigos chamando para beber, para sair, e ninguém te chamando para treinar, para comer um pouco melhor, para fazer uma receita diferente. Então você olhar para isso intencionalmente e também buscar estratégias para te ajudar a lidar com essa questão da pressão social é fundamental para uma mudança duradoura. Quando a gente fala de ambiente desorganizado, é super importante que você comece minimamente a planejar os finais de semana. Como eu falei, a ideia aqui não é ficar bitolado e a gente deixar de comer, é a gente ter essa flexibilidade entre o prazer e o equilíbrio, e isso vem de você antecipadamente já pensar, pô, fim de semana quero ir no restaurante X, quero comer a pizza de tal lugar, o hambúrguer de tal lugar, quero comer um doce também, então vou comer um doce aqui, um doce ali, mas tu já ter isso previamente
minimamente programado e combinado com você mesmo, com a pessoa que vai estar com você. Porque se você deixa aí no automático, vai rolando uma coisinha aqui, rola um belisco ali, aí aparecer uma bebida e te chamaram para uma coisa aqui, uma coisa lá. Quando tu vai ver, foi mais um fim de semana que você se perdeu. Tem também algumas estratégias práticas que ajudam muito nessa questão de manter o bom senso no final de semana. Primeira coisa é você evitar pular refeições. Por quê? Quando a gente pula a refeição, por exemplo, eu vou sair à noite, eu vou deixar de lanchar para sair à noite, o que vai acontecer é que vai juntar a fome com a vontade de comer. Então, por ter pulado a refeição, eu já vou chegar no lugar que eu vou me alimentar com muito mais fome, com muita mais vontade de comer, e aí uma porção talvez moderada que poderia me atender vai virar uma porção muito maior que o necessário. E via de regra já são alimentos também muito mais calóricos, muito mais palatáveis, então é muito fácil a gente exagerar e extrapolar nas calorias. E às vezes uma refeição dessa já coloca ali boa parte da semana a perder, se não toda a semana, se você também acabou já abrindo outras exceções ali, conscientes ou não, durante a semana. Então, organize as suas refeições antes de sair, aproveite os finais de semana também para já organizar minimamente as refeições da semana. E outra coisa muito importante é você evitar o modo já que eu já comi tal coisa, vou beber. Já que eu já bebi, não vou treinar. Já que eu não treinei, vou comer um doce. E mais uma vez, está caindo em armadilhas mentais, em contos que você vai contando ali para você mesmo e você acaba se perdendo novamente no caminho. Então essa mudança de mentalidade, você aprender a ter um olhar mais de cima e trazer uma racionalidade para o seu comportamento é fundamental. E dentro dessa mudança de mentalidade, uma das coisas que eu acho mais bacana e que mais fazem diferença é passar a enxergar os finais de semana como uma oportunidade para você fazer mais e fazer melhor. Como assim? Aproveita de repente o final de semana para você experimentar uma atividade nova e fazer uma luta, uma atividade ao ar livre, dar uma volta no parque. Se você já está acostumado com a musculação, aproveita para você treinar com mais calma, fazer seu treino ali tranquilo, sem pressa, sem aquela correria da semana. Aproveite também para colocar o seu sono em dia. Às vezes é normal que durante a semana, um dia ou outro, precise sacrificar um pouquinho de sono por conta de trabalho, por conta de alguma demanda que apareceu. Aproveita o fim de semana para zerar essa demanda. Aproveita também para colocar seu exercício aeróbio em dia. E isso já pode casar com o primeiro ponto que eu falei de você experimentar uma atividade nova, você ter exposição a atividades ao ar livre. E também para comer, para conhecer novos lugares, não deixar de curtir, de aproveitar, mas sempre com atenção e com presença. Você sair desse comportamento automático que só está te fazendo ganhar peso, só está te fazendo ficar frustrado. Então, mais uma vez, a ideia não é ficar bitolado, a ideia não é sair restringindo tudo. A ideia é trazer racionalidade, é trazer estratégia e trazer direção para que a gente consiga encontrar uma equação onde você consiga cuidar da sua saúde, cuidar da sua composição corporal, sua autoestima, seguir evoluindo, mas sem deixar de sair, sem deixar de comer. Quem me acompanha no Instagram sabe que todo fim de semana, por exemplo, a gente sai, eu posto coisas diferentes lá, a gente viaja, a gente se diverte. Então não precisa abrir mão do que você gosta, mas precisa ter aí esse equilíbrio, precisa ter essa racionalização e você não ficar simplesmente vivendo no automático. E aí quando você vai ver, você ganhou 5, 10, 15, 20 quilos e não sabe o porquê exatamente ou como fazer para sair dessa situação. E se você precisa de ajuda durante essa jornada de mudança do estilo de vida, de melhora da alimentação, de ter um treino bem estruturado, organizar seu sono e ter tudo isso de forma organizada e ter um acompanhamento durante essa jornada, aqui embaixo tem o link da minha consultoria Stronger. É exatamente esse tipo de trabalho que a gente faz lá. São mais de 3.000 planejamentos prescritos, mais de 1.000 pessoas que a gente já transformou com o nosso método. Então, caso você queira mais informações, o link está aqui na descrição. E se você chegou até aqui, acredito que esse vídeo fez sentido para você, tenha te agregado, então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha também esse vídeo com quem você acha que possa tirar proveito dele, tá certo? Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Por hoje foi isso, até a próxima.